Amém? Que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maseias, perante os olhos de Ananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, esse auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares, e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhe mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste, lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim?
Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvido para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Amém? Aqui se passa logo após a prisão de Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. O norte, Israel ele estava dividido entre norte e sul. O reino de Israel era o reino do norte, e o reino do sul era composto pela tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. O norte ele já tinha sido todo destruído pelos assírios, né? Os assírios haviam destruído tudo. E o reino do sul, eles temiam que os assírios viessem a tomá-lo também. Mas Jeremias foi levantado ali para profetizar contra aquela terra, dizendo: vocês se afastaram do que o Senhor falou com vocês. Assim diz o Senhor, vocês viraram as costas para mim, não somente o rosto. E eis que os babilônios, os caldeus, virão e tomarão o seu reino. E eles não aceitaram essa palavra, não aceitaram essa profecia. Ao contrário, existiam falsos profetas naquele lugar. E quando Jeremias, usado pelo Senhor, profetizava dizendo: eis que os caldeus virão e tomarão a sua terra, se vocês não consertarem o seu coração. Os falsos profetas chegavam e falavam que nada, pode ficar tranquilo, está tudo certo. Aqui, não interessa se você está fazendo o contrário do que Deus ordenou,
A casa dele está sempre aberta. Eles mentiam para o povo. E o povo, por achar aquela palavra mais aprazível ao coração, menosprezavam a palavra verdadeira que era proferida por Jeremias. E a revolta do povo e dos reis daquele local era um tamanho que encarceraram a Jeremias. E na prisão, após ele durante 39 anos ter pregado naquele lugar, ninguém deu ouvido a ele. Até que no 39º ano ele foi preso pelo rei Zedequias. E ali na prisão aconteceu esse capítulo aqui. No ano 10º do rei Zedequias, o Jeremias foi preso e o Senhor fala com ele: olha, Jeremias, um primo seu, filho do seu tio, vai te visitar e vai te oferecer uma terra em Anatote. É uma herança, é da sua família, essa terra, então é seu direito de você comprá-la. E você vai comprar. Aí Jeremias, ok, aconteceu como a palavra do Senhor. No dia seguinte, foi esse primo dele lá e ofereceu a terra. Ó, Jeremias, tem uma terra lá em Anatote, um campo em que é da nossa família e eu estou aqui para vender para você. Você quer comprar? Compra ele. E ele, lembrando da palavra do Senhor, comprou. Pesou 17 ciclos de prata. Se você pesquisar, naquela época 17 ciclos de prata era o valor normal do terreno, daquele campo. Só que ele não estava numa circunstância comum. Se chegassem para vocês hoje e perguntassem: olha, você sabe que Anatote está lá sendo cercada pelos caldeus. Nabucodonosor já está a ponto de invadir e destruir tudo. E o Senhor ainda profetizou que ia destruir tudo. Você já sabia que ia ser destruído. E uma pessoa chega para você e oferece: ó, rapaz, você tem aí 200 mil reais. Você quer comprar um terreno lá, não? Terreno bom lá em Anatote? Se você tivesse um amigo que é seu amigo mesmo, vai falar: ó, rapaz, primo seu aí está querendo te passar a perna. Sai fora. Mas Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, ele comprou. O que significava aquele campo de Anatote para Jeremias? Aquele campo simbolizava para Jeremias a esperança. Por que a esperança, meus irmãos? Pois apesar de se haver uma destruição iminente naquele lugar, Deus já falou o que iria acontecer, que tudo seria destruído, tudo seria queimado, mas que após o período de cativeiro, o Senhor visitaria o povo dele e o tornaria a sua terra. E naquele mesmo local, em que não sobraria pedra sobre pedra, as pessoas comprariam e venderiam campos novamente. Anatote significava para Jeremias naquele momento esperança. Esperança. Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. O que é a nossa Anatote, meus irmãos? Nossa Anatote se chama Jesus. Não importa o cativeiro em que estivermos, não importa se estamos presos na casa do rei, encarcerados por falar a verdade, não importa se estamos aprisionados às nossas próprias vontades, não importa se o cativeiro ele é físico, se ele é espiritual. Não importa o cativeiro em que você estiver, compre o campo de Anatote. Compre o campo de Anatote. Aceite a voz do nosso Senhor, porque Ele nos trará esperança. Apesar do mundo estar em destruição, agora está mais ameno, mas ano passado, meu Deus do céu, tinha gente já ouvindo a trombeta já tocando. Achou, meu Deus, é o fim dos tempos, acabou, não vai passar desse ano. Graças a Deus passamos, estamos passando, findando praticamente outro ano, e o Senhor nos tem sustentado. Então, em meio à assolação, em meio à destruição,
apesar de ser um contrassenso. Eu quero saber de outras coisas, não quero saber da minha vida. Não. Faça isso. Pode parecer loucura diante dos homens, mas a sabedoria de Deus, ela é superior a qualquer sabedoria humana. Nossos olhos, eles são capazes de enxergar apenas um pouco. O Senhor enxerga ao longe, onde nossos olhos nunca serão capazes de enxergar. Então, ouçamos a voz do nosso Senhor e vamos despender desse investimento e comprar o campo de Anatote. Nesta noite eu quero convidar os irmãos a isso, comprar o campo de Anatote. Amém? Amém. Além de esperança, o campo de Anatote significa promessa também. Pois o Senhor falou, né, tanto que Jeremias foi ordenado, né, a guardar as escrituras daquela terra, tanto a selada quanto a aberta, em um vaso de barro para conservar e enterrar, para que depois daquele período de cativeiro na Babilônia, aquilo pudesse ser desenterrado e ele teria uma propriedade já, né? Então isso era uma promessa. Eu sou o Senhor. Por acaso algo é muito difícil para mim? Não há nada difícil para o nosso Senhor. E Ele prometeu e Ele cumpriu. Pois depois de um longo cativeiro na Babilônia, aquele povo, apenas na verdade, salvo engano, 218 anatotitas voltaram à terra. Era um número muito pequeno, mas voltaram. E ali compraram terras, e ali venderam terras. E ali construíram, e ali venderam bens, e ali compraram bens, e ali plantaram, e ali viveram. E é isso que o Senhor quer para nós. Que nós não olhemos as circunstâncias à nossa volta, pois Ele tem uma promessa para cada um de nós. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pode o mundo passar, mas a palavra dele não passa. Depois de Jeremias ter comprado, né, aquele campo, ele ainda questiona, ele faz uma oração, e nessa oração dele, ele relembra ao Senhor, digamos assim, toda a promessa que ele fez desde Abraão. A oração dele conta toda a história do povo de Israel, desde o chamado de Abraão, desde a fome no Egito, a salvação através de José, a libertação por Moisés, os 40 anos no deserto, em que pela desobediência eles ficaram durante esses 40 anos. E mesmo na desobediência e deles terem que ficar 40 anos, eles nunca passaram nenhum tipo de necessidade. Mesmo estando, assim como Jeremias, em uma circunstância totalmente desfavorável, o Senhor nunca deixou de sustentar aquele povo. Ele lembra ao Senhor a promessa que Ele fez de uma terra que mana leite e mel, e que, pelo povo ter se virado as costas ao Senhor, o Senhor estaria arrancando ele daquela terra. Jeremias na oração lembra de tudo. Mesmo assim, Senhor, o Senhor pede para eu comprar esse campo. E o Senhor fala, sim. Pois assim como todas essas maravilhas eu fiz, eu também farei a maravilha de tornar esse povo a terra que prometi, que mana leite e mel. Isso deu força a Jeremias. Deu assertividade. Quando nós estamos na direção do nosso Senhor, nós agimos com assertividade. Não tem como você olhar para a direita nem para a esquerda, não tem como você olhar para trás, você só olha para o alvo. Quando estamos sendo guiados pela voz do nosso Senhor, nós só temos olhos para um lugar, e este alvo é Jesus. Anatote falava sobre o presente, não o presente de ganhar, mas o momento atual de Jeremias. O que Anatote falava sobre o presente de Jeremias? Deus falava para ele o seguinte, através de Anatote, que a dor do hoje
A dor do hoje, meus irmãos, nunca vai ser maior do que a alegria do amanhã que Deus tem preparado para nós. Nunca. Não importa o que você esteja passando hoje. Ah, minha vida está muito difícil, hoje o dia foi difícil, eu falei com os irmãos. Não interessa. Isso é uma coisa tão pequena para Deus. E quantos livramentos que a gente não recebeu nesse dia, que a gente nem sabe. Então, não há nada tão grande para o nosso Deus. Porque não há nada maior do que o nosso Deus. Então não existe dor que supere o que Ele tem preparado para nós. Não tem dor, não tem sofrimento que supere a alegria de entrar em Anatote, na nossa terra prometida, no nosso lugar de esperança, no lugar da nossa promessa. Pois assim como Anatote falava do presente, ele também fala do futuro. O futuro é algo muito interessante. Tudo que a gente vai colher no futuro, a gente está plantando agora. Isso é bíblico, né? Isso é inevitável. Tudo que você está plantando hoje, você vai colher. Seja bom ou seja mal. O que você está plantando hoje? O que você está plantando diante do Senhor? É algo bom aos olhos dele ou é algo mal? O que você está projetando para você colher no futuro? Você tem a promessa de no futuro você ter a sua herança, você ter comprado a Anatote, você ter comprado um campo, o seu futuro, lá na frente, a chegada é o Senhor. Mas e até lá? O que você tem projetado nesse meio tempo? Isso tudo é projetado no presente. O nosso futuro é projetado agora. É preciso semear no tempo de semear. Às vezes a gente está querendo colher algo sem ter semeado. Tem como você colher uma laranja sem ter plantado pé de laranja, Tiago? Não tem. Tem como você plantar hoje, joguei a semente, vou dormir. Amanhã eu vou ali e vou colher uma laranja. Não vai. Requer tempo. O que semeamos hoje, nós iremos colher inevitavelmente no futuro. Então que nós venhamos, meus irmãos, a semear o que é bom aos olhos do nosso Senhor. Amém. Semeemos justiça para colher justiça. Semeemos a bondade para colher a bondade. Amém? Amém. Anatote fala de comunhão. Porque apesar de você estar em cativeiro, já tem uma promessa de cativeiro na sua vida. O povo já ia ser escravizado pela Babilônia. O Senhor já tinha falado que no futuro, quando o povo se arrependesse, ele voltaria à terra e lá viveria em comunhão. Então Anatote significa comunhão também. Aleluia. Significa que apesar de você se sentir desraigado, você está afastado. Eu me sinto sozinho. Eu estou longe da árvore, estou longe da figueira verdadeira que é Jesus. Lá na frente, se você comprar a Anatote, que é o nosso Senhor, você vai ser enxertado na figueira e vai viver em comunhão com Cristo e com seus irmãos. Anatote significa também providência. Deus avisa da compra e venda, né? Deus enviou ainda o vendedor. Isso é muito interessante. Esse capítulo é muito interessante. Jeremias estava preso. Você já viu algum preso comprar alguma coisa? Não tem como, né? O cara está preso. Como é que o cara vai comprar alguma coisa? Deus enviou o vendedor lá na prisão para Jeremias comprar o campo de Anatote. Ou seja, Deus prepara tudo. Se Deus te falou que vai acontecer, você não precisa se preocupar.
Deus fará tudo. E tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E assim como Deus havia falado, assim aconteceu. O moço chegou lá com a escritura, já para ele assinar, e ele comprou. Cumpriu aquilo que o Senhor havia falado. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o que eu tenho para falar nessa noite é, resumindo, não interessa a circunstância que você esteja. Não interessa o sofrimento que você esteja passando. Não interessa o quão fundo você acha que você, no poço você acha que você esteja. Ah, cheguei no fundo. E se eu cavar, não sei nem onde eu chego. Tem nem como cavar mais. Não interessa. Uma frase que eu ouvi quando eu estava estudando sobre investimentos, né? Tem um investidor americano em que ele fala: eu cheguei no fundo do poço. Mas pelo menos era bom, porque o único lugar que você pode ir quando você está no fundo do poço é para cima. Né? Então, tem como ser mais para baixo. Então é bom chegar no fundo do poço, porque você sabe que você vai para o alto. Então, se você se encontra no fundo do poço, só agradece, pois você chegou no máximo. Deus não dá, isso é uma frase que tem martelado no meu coração. Deus não dá nada, não dá prova maior do que nós não possamos suportar. A prova que você está passando não é maior do que o que você aguenta. Deus conhece o seu limite. Deus conhece o seu coração. Deus sonda o seu coração. Ele sabe o seu limite. Ele te criou. Então não interessa o que você está passando. Compre Anatote. Ouça a voz do Senhor Jesus. Faça esse investimento inteligente. Não há investimento melhor do que esse. Dessa forma, meu irmão, você vai ganhar uma promessa, você vai ganhar esperança, você vai ter uma certeza de uma comunhão, você vai garantir o seu futuro e com certeza vai melhorar o seu presente. Amém? Amém. Salmo 50, no versículo 15, diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O campo de Anatote nos dá uma linda lição, em que na angústia nós podemos clamar ao Senhor, e Ele vai nos livrar. Para quê, meus irmãos? Para nós glorificarmos e honrarmos o nome dEle. Amém. Pois é para isso que existimos, para honrar e glorificar ao nome deles. Às vezes nós nos desviamos, assim como o povo de Judá, povo do sul. O povo do norte já estava todo corrompido, por isso foi destruído antes pelos assírios. E o povo de Judá demorou um pouco mais a se corromper. Houve o reinado de Josias, em que o Senhor, houve um grande avivamento. Jeremias, pegou parte do reinado do rei Josias. E o Senhor fez grandes maravilhas, mas após Josias foram 4 reis assim que só Jesus, meu Deus do céu, finalizando os Edequias, e ali acabou os reinados, pois a Babilônia tomou tudo. A Babilônia fez várias investidas ao povo do sul. Uma delas foi o que levou o profeta, o Daniel, Daniel, que tem a história das covas dos leões, foi numa dessas investidas do rei da Babilônia, em que Daniel foi levado. Não foi a mesma de Jeremias, não, foram várias. A de Jeremias foi a derradeira, foi a que arrasou mesmo o povo do sul, que se cumpriu perfeitamente a palavra do Senhor. Então, mesmo que você tenha uma palavra contrária a você, o Senhor já prometeu que Ele vai reverter o seu quadro. O seu tempo de escravidão, o seu tempo de cativeiro está terminando. Amém. Tenha certeza disso. E se você comprar, meu irmão, o campo de Anatote, você tem o seu futuro garantido. Amém? Amém. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A todos a paz do Senhor.
Amada igreja, amém? Irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam. Eu tenho a mensagem do nosso pastor Alexandre e pediu para ler para os irmãos. Amém? Quer dizer, mesmo ele no leito, passando o caminhar dele, ele sabe que ele já comprou a terra dele. Como nós já compramos também. Basta nós cultivar e preparar nossa terra. Amém, igreja? Aqui, por favor. Tem que segurar. Segura aqui. O pastor Alexandre manda essa mensagem para a igreja. A paz de Cristo, irmãos. Estou recuperando bem o equilíbrio. Nenhuma sequela. Agora estarei fazendo vários exames para o coração. Interessante que eles me examinaram atrás do meu coração. Acho que vão encontrar um monte de pregações de experiência que eu quero repetir com a igreja saudável. Deus é por nós. Aquele que pensa que está de pé. Jesus veio dar vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Glória ao Senhor Jesus. Palma para Jesus, igreja. Aleluias. Aleluias. Ele vive, igreja. Ele vive nesse lugar. Ele ouviu o clamor de cada irmão aqui. Sabe por que ele ouviu o clamor de cada irmão? Que nós somos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Amém, igreja?